Deus, eu não sei se tá focado. Olá, verdades! Hoje eu vou fazer uma comparação filme e livro de Como Eu Era Antes de Você. Finalmente, vocês me pediram tanto e agora eu voltei pra falar desse livro que eu adoro e do filme que eu gostei. Se você ainda não sabe do que se trata a história, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu falei sobre os 5 motivos pra ler Como Eu Era Antes de Você. Então eu recomendo que você assista esse vídeo antes de assistir essa comparação livro versus filme. Eu não sei necessariamente se eu vou falar spoilers, mas provavelmente irei. Então já aviso aqui que se você ainda não viu ou não leu, não assistam ao vídeo, porque pode conter spoiler. Eu sei que filme e livro funcionam de formas diferentes. Eu sei que não é necessário que um filme seja exatamente igual ao livro pra história ser boa, até porque O Iluminado é um dos meus filmes favoritos da vida e ele é bem diferente do livro do Stephen King. Não é porque tem algumas diferencinhas no filme que eu vou dizer que é uma merda e que ninguém deveria ver. Por isso que eu tô aqui pontuando algumas diferenças que podem talvez incomodar vocês, assim como podem deixar vocês muito mais afim de ler o livro ou ver o filme. Vou começar falando da superficialidade do filme em relação ao livro. A forma como a relação do Will e da Lu é abordada é muito mais superficial do que no livro. Muito mais mesmo. Eu fiquei até um pouco surpresa com isso no filme, porque eu esperava que fosse ter muito mais da relação pessoal deles, mas eu acredito que no filme a Jojo Moyes quis focar na relação amorosa. Eu não culpo ela porque funcionou muito bem. O filme é bom realmente, mas quem lê o livro eu tenho quase certeza que também sentiu falta daquela relação pessoal entre os dois, as infinitas conversas que eles tinham sobre tudo na vida. Eu achei que valeria a pena acrescentar alguns minutos a mais no filme pra colocar essa relação tão legal que eles tinham e que não foi tão abordada assim. Mas isso de forma nenhuma interfere na relação deles com as outras pessoas em volta. Eu só achei a relação da Lu bem diferente com a família dela, por exemplo. A família dela no livro é muito mais chata do que a família dela no filme. E no livro a gente já sabe de cara por que a Lu é tão fechada a novas experiências, por que ela não gosta de sair daquela mesma rotina dela. Então no filme a gente tem uma Lu bem diferente do livro. Eu senti muita falta daquelas respostinhas ácidas e sarcásticas que a Lu do livro tem, enquanto a Lu do filme é quase... sei lá, ela é muito aérea, muito espevitada, ela não é sarcástica e a Lu do livro chega até a ser irônica, mas a Lu do filme não tem essa acidez toda. No filme tem 1 ou 2 diálogos que o Will incentiva a Lu a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais aventureira, mas, gente, no livro isso é muito melhor explorado, infinitamente melhor explorado do que no filme. Eu acredito que a relação deles como amigos melhoraria muito e ajudaria muito a gente a entender a relação amorosa que eles formaram. Então eu realmente senti falta disso no filme e... Em relação aos atores, o Sam Claflin parece que nasceu pra interpretar o Will Traynor. Meu Deus, ele não deixa nada a desejar. Não consigo pensar em alguma coisa pra pontuar negativamente sobre a atuação dele. Eu amo ele, inclusive, saudades Finnick. Mas em contrapartida, apesar de eu adorar a Emilia Clarke, achei ela incrível, principalmente em Game of Thrones, ela é muito rainha. Mas em Como Eu Era Antes de Você, não foi uma escolha errada, mas eu acredito que existiam outros nomes que combinavam mais com a personagem da Lu. Emilia Clarke é super expressiva, eu não acho a Lu do livro tão expressiva assim. Porém, pro papel que foi designado pra ela, como sempre, arrasou. Ela é muito boa no que ela faz e ela meio que deu vida a uma nova Lu, uma Lu que eu não conhecia porque eu imaginava ela bem diferente. Então foi muito legal ver isso também, porque eu acredito que a Jojo Moyes também pensou nisso, né? Então, gente, muita gente pediu pra eu falar sobre isso. Pensei bastante se eu falaria mesmo, mas como a gente já tá aqui numa comparação entre o livro e o filme, vou falar. Eu vi, sim, várias críticas que fizeram a Jojo Moyes ao filme, até ao livro, pela obra abordar um deficiente e fazerem a eutanásia parecer algo normal ou algo super aceitável, universalmente aceitável. Bom, quem só viu o filme, eu realmente entendo que tem essa opinião. Eu até concordo em partes que o filme foi muito superficial e que essa questão do Will ser tetraplégico não foi abordada como ela realmente deveria, como foi abordado no livro. Então eu acho precipitado demais fazer textão problematizando a autora e culpando. Eu vi muita gente culpando a Jojo Moyes por ter feito uma história assim. Eu acho que é raso demais criticar o filme sem antes ir procurar o livro e realmente ver a história como ela é. O filme pode ser daquela forma, mas ele foi inspirado num livro. Então eu acho que faltou para as pessoas lerem o livro e aí sim opinarem. No caso do Will optar por eutanásia, foi uma decisão que no livro ela é muito bem explorada e muito bem explicada. No livro a gente conhece todas as complexidades do Will, a gente compreende por que ele chegou naquele ponto, a gente compreende toda a problemática que existe nessa situação. Então eu acho que não cabe a pessoa que tá assistindo julgar ele por ter feito uma decisão, porque aquela foi a escolha dele. Inclusive a mãe do Will apoia ele no livro, e isso a gente não vê no filme, mas eu concordo que no filme tudo foi colocado de maneira muito rápida e nem tão representativa como eu achei muito no livro. Eu achei um livro muito representativo. No filme senti muita falta disso, fora que o livro não mostra a Lu pesquisando diversos
diversos casos de pessoas tetraplégicas. A Lu vai atrás de livros, pessoas que optaram também por fazer suicídio e depois mudaram de opinião. A Lu vai atrás de tudo isso pra tentar fazer o Will mudar de opinião. Então a gente vai conhecendo cada vez mais o porquê que ele não quer mudar de opinião e que ele já tá decidido que ele quer aquilo. O livro ele nos levanta uma questão importante, que é o poder de escolha de uma pessoa que é deficiente. No filme isso não é explorado. Ele não explica o porquê do Will ter chegado àquele ponto, não explica diversas coisas que eu achei que deveriam explicar. E será que realmente ele que é o egoísta ou são as pessoas saudáveis que querem ele ali junto que são egoístas? Pra mim é até um pouco desumano falar que a decisão do Will foi egoísta, porque egoísta na verdade é quem acha que a pessoa que tá passando por aquele momento tem que ficar ali do lado dela, enquanto tu tá ali de boa, saudável pra caramba, mas só quer ter a presença daquela pessoa perto de ti. Pra mim é bem mais complicado do que decidir fazer eutanásia ou não, mas isso sou eu. Eu entendo que pessoas não aceitem, eu entendo que pessoas não acham legal e acham a eutanásia um crime, um assassinato, mas o Will não era só cadeirante, ele era tetraplégico, ele tomava remédios e remédios e remédios diariamente pra isso, ele era extremamente vulnerável a doenças, e isso tudo foi deixando ele com menos e menos e menos vontade de viver. E se ele sente isso, se ele sente que não consegue mais, se ele não consegue mais aguentar a vida, quem somos nós ao redor dele, saudáveis, etc e tal, pra dizer que ele foi errado em optar pelo suicídio? Esse é realmente o questionamento do livro. Eu entendo a revolta das pessoas, mas não entendo, desculpa, eu realmente não entendo quem criticou e colocou a culpa inteira na autora do livro sem antes ler o livro e conhecer a história do Will por completo. Então eu concluo esse vídeo falando pra vocês que o filme não mostra, não levanta a moral principal que é abordada no livro, que no caso é o poder de escolha do Will. Não achei realmente que o filme incentivou a eutanásia, assim como no livro também não incentivou, mas sim mostra que as pessoas são diferentes uma das outras, e a gente não pode decidir de uma pessoa que ela simplesmente não sinta aquilo que ela tá sentindo, porque as pessoas não escolhem como elas vão se sentir. É simples, é melancólico de certa forma, mas é muito real também. Então acho que antes da gente apontar o dedo pra julgar a decisão de uma pessoa que tá numa situação que você nunca passou antes, a gente deveria parar um pouquinho e refletir o que pode ter levado essa pessoa a acreditar que essa é a única saída, assim como a Lu fez. E não é porque a gente se esforça pra uma situação não acontecer que ela de fato não acontece. Por isso que eu achei o livro muito real e o filme também, apesar da superficialidade que tem sempre ali no roteiro do filme. É óbvio que eu indico o filme e o livro, mas sem exceção, leiam o livro. Não julga pelo filme, por favor. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Não se esqueçam de deixar um gostei ali embaixo pra ver se vocês gostam de vídeos desse estilo, nesse formato. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!